Enoque andou com Deus depois de gerar Matusalém por 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e ele não estava mais lá, pois Deus o levou. De acordo com a genealogia, Enoque era da 7ª geração de Adão. Ele era o pai de Matusalém, o homem mais velho que já viveu na Bíblia. No meio de uma geração que era pecaminosa e malévola, Enoque andou com Deus. No capítulo 3 do Gênesis, vemos a história da queda da humanidade, o resultado do primeiro pecado humano voluntário e todas as consequências que vêm com esse pecado. No capítulo 4 do Gênesis, recebemos a terrível história de Caim e Abel e testemunhamos o primeiro assassinato registrado na história humana. Esse assassinato não foi entre dois estranhos, foi entre dois irmãos. 4 vezes no capítulo 4 do Gênesis, a Bíblia se refere diretamente à relação de Caim e Abel como irmãos. No capítulo 6 do Gênesis, vemos a maldade do mundo. Gênesis 6, verso 5 afirma: "E viu Deus que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente." No entanto, no capítulo 5, somos apresentados a um homem chamado Enoque, que andou com Deus quando o mundo estava em seu estado mais malévolo, e todos os pensamentos da humanidade eram continuamente maus. Enoque teve o testemunho de que agradava a Deus e mostrou consistência tenaz. Não muitos crentes são consistentes na fé cristã. Alguns mal conseguem andar com Deus por um mês sem serem seduzidos pelo mundo. Mas Enoque teve um registro notável de ser consistente em seu andar com Deus. Ele tinha comunhão com Deus. Tiago 4, verso 8 diz: "Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês." A vida de Enoque é um exemplo para todos nós. Além do livro do Gênesis, outros 2 livros da Bíblia registraram testemunhos fantásticos sobre a vida de Enoque: Hebreus e Judas. Hebreus 11, versos 5 e 6 diz: "Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladou. Pois antes da sua transladação, ele teve este testemunho de que agradou a Deus. Mas sem fé é impossível agradar-lhe, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam." Enoque buscou a Deus diligentemente e andou com ele. Todos nós temos fé. Enoque não tinha nenhuma vantagem especial sobre nós. Ele viveu em uma geração pecaminosa, em um mundo ímpio, onde Deus era visto como indesejável. No entanto, ele escolheu buscar e andar com Deus, e você também pode. Fomos feitos para andar com Deus. Enoque andou com Deus, e ele não estava mais lá, pois Deus o levou. A maneira como está escrito no Gênesis 5 dá a impressão de que seu andar com Deus continuou, para que todos os crentes saibam que andar e ter comunhão com Deus nesta vida não é tudo o que há, mas ter comunhão com Deus nesta vida e na próxima é o que temos a esperar. Em Hebreus, disse que ele não viu a morte. Deus o levou diretamente para o céu. Deus levou um homem que o agradava, um homem que andava com ele, um homem piedoso. Ele não morreu. Deus o levou. Às vezes me pergunto sobre a família de Enoque enquanto eles olhavam para a distância com espanto e admiração para onde Enoque foi. Enoque é um homem que nunca morreu. A morte não o levou, mas o próprio Senhor o levou. Que privilégio! Elias. Elias foi um profeta de Deus como nenhum outro. Seu nome significa Jeová é meu Deus, ou o Senhor é meu Deus. Ele era um tisbita, como vemos em 1 Reis 17, verso 1. Ele surgiu durante uma temporada turbulenta na história de Israel, quando a nação se afastou do Senhor para adorar Baal. Foi a época em que Acabe, o rei de Israel, formou uma aliança com Sidom ao se casar com a princesa deles, Jezabel. A missão de Elias era restaurar os israelitas ao único Deus verdadeiro, e ele cumpriu essa missão antes de ser levado ao céu. Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. E que profeta Elias foi?
Elias contestou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Foi o concurso que Elias usou para provar que Jeová é Deus. A história de Elias é inspiradora porque ele se posicionou publicamente pelo Deus de Israel como um homem só, apesar de estar em menor número do que seus oponentes terrenos. 1 Reis 18, versos 21 e 22 afirma: E Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal, então segui-o. E o povo não lhe respondeu uma palavra. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei como profeta do Senhor, enquanto os profetas de Baal são 450 homens. Ele desafiou os profetas de Baal e os levou ao Monte Carmelo. Elias propôs um teste entre Deus e Baal diante de 450 homens que o odiavam. Elias se levantou e proclamou a esses adoradores de Baal: Invocai o nome de vossos deuses, e eu invocarei o nome do Senhor. E o Deus que responder por fogo, esse será Deus. Os profetas de Baal oraram e oraram por fogo de seu Deus, e não houve resposta. Elias então preparou seu altar, orou, e o resultado foi que o Senhor respondeu com fogo. 1 Reis 18, versos 38 ao 40, descreve o desfecho. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava na cova. E todo o povo, vendo isto, caiu sobre a sua face, e disseram: O Senhor, Ele é o Deus. O Senhor, Ele é o Deus. E disse Elias a eles: Prendei os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E eles os prenderam, e Elias os levou para o ribeiro Quizom, e os matou lá. Elias foi um profeta como nenhum outro. Ele fez com que a chuva cessasse por 3 anos e meio, conforme registrado em 1 Reis 17, verso 1. Ele foi alimentado por corvos. Imagine um corvo alimentando um ser humano. Elias ressuscitou os mortos em 1 Reis 17. Ele liberou chuva do céu e encerrou a seca em 1 Reis 18. Ele proclamou julgamento sobre Jezabel, a rainha ímpia. Ele liberou fogo que consumiu o primeiro capitão e todos os seus homens, e depois o segundo capitão e seus homens em 2 Reis 1. Ele dividiu as águas de um rio para que pudesse atravessar em terra seca em 2 Reis 2, verso 8. Tiago 5, verso 17 afirma: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse, e não choveu sobre a terra pelo espaço de 3 anos e 6 meses. A vida de Elias foi cheia de tumulto. A Bíblia o descreve como um homem com uma natureza como a nossa. Às vezes, ele era ousado e decisivo, e em outras vezes, temeroso e hesitante. Isso deve nos encorajar, porque mostra que Deus usa pessoas normais, comuns. Apesar de todos os milagres que Elias realizou, ele ainda é descrito como um homem com uma natureza como a nossa. Deus atende às orações de pessoas normais e comuns. Não precisamos ser pessoas espirituais especiais para que Deus atenda às nossas orações. Elias tinha todas as fragilidades que temos. No dia em que Deus levou Elias da terra, Eliseu o seguiu até receber uma porção dobrada de sua unção. 2 Reis 2, verso 11, descreve a extraordinária partida de Elias da terra. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Diferentemente de Enoque, a transição de Elias para o céu foi testemunhada por Eliseu. Ele não experimentou a morte. Em vez disso, foi levado à glória sem experimentar a morte, ascendendo em carros de fogo.